Protege ele de toda retardação, de todo mal, que ele seja uma rocha nessa noite. Mas, irmãos, às vezes nós não percebemos, às vezes nós desejamos fazer algo com nossas próprias forças e esquecemos que sem Jesus nada podemos fazer. Às vezes nós esquecemos também que pessoas se espelham em nós, que pessoas só seguem o nosso exemplo, que se nós cairmos, se nós desviarmos, pessoas também vão se desviar. Nós, a exemplo de Cristo, nós somos e devemos ser a luz do mundo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. João, capítulo 21, versículo 15. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Nós vamos ler os 3 ou 4 versículos e depois nós vamos ficar alternando entre Lucas 5 e João 21. Nós vamos fazer um intercâmbio entre essas duas passagens e o Senhor vai dar a resposta. Diz assim a palavra: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Tomou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez: ama-me, e disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Podemos nos assentar glorificando o nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entender toda essa, vamos dizer isso aqui, de restauração de Pedro, porque Jesus tinha algo para resolver com Pedro, uma pendência. Assim como ele tem algo para resolver, assim como ele tem pendências para resolver com cada um de nós. Porque dia e mais dia, durante toda a nossa vida, nós negamos a Jesus Cristo e nós falhamos no nosso dever de filho, no nosso dever de cristão. Mas Jesus tem algo grande para cada um de nós e Ele não desiste de cada um de nós. Se nós voltarmos lá, no início do capítulo 21, nós vamos ver que Pedro estava reunido com outros 6 discípulos, no total de 7 discípulos. Vejam bem, Jesus tinha 12 discípulos, um se corrompeu, que era Judas, 11 permaneceram e 6 estavam com Pedro. Jesus já havia morrido e ressuscitado, ou então ele já havia aparecido para os discípulos 2 vezes, mas os discípulos confusos não entendiam ainda o agir de Deus, não sabiam, muitos achavam que eram visões, que eram sonhos, que eram alucinações, mas eles ainda não tinham percebido claramente que Jesus já havia ressuscitado. E João, naquela angústia, com o coração apertado, porque alguns dias atrás ele havia negado Jesus, ele havia negado que era discípulo de Jesus, ele havia negado que caminhava com Jesus, com o coração apertado, com a consciência pesada, porque diante da morte de Jesus ele negou. Ele e outros 6 discípulos estavam
ver o livro. Jesus morreu, vamos entender o local. Jesus morreu em Jerusalém. E eles estavam na Galileia. Eles não estavam mais em Jerusalém, estavam agora na Galileia, no norte de Israel. E Simão, ele disse: eu vou pescar. Os outros discípulos disseram: nós vamos contigo. Agora nós vamos entender, porque lá em Lucas 5, houve também um momento em que Jesus falou com os discípulos dentro de uma pescaria, mas lá era no início. Aquela primeira passagem, aquela primeira pescada, vamos dizer assim, a pesca maravilhosa, era o início do ministério de Jesus. Essa outra pesca simboliza a desistência. Por quê? Pedro, com o coração corrompido, ele disse: eu vou pescar. Os outros discípulos disseram: nós vamos contigo. Todos eles tinham Pedro como exemplo. Todos eles viam em Pedro, digamos assim, o seu ponto forte, o seu porto seguro. E quando Jesus morreu, que para eles Jesus ainda estava morto, eles se sustentaram em Pedro. Eles procuraram força em Pedro, porque era a única coisa que restava para eles. E Pedro estava desviando-se do caminho. Pedro havia negado Jesus e Pedro estava decidido a voltar aos seus velhos dados, a voltar à sua velha rotina, a voltar a ser pescador. E eles disseram: nós vamos contigo. E foram. Eu imagino que já era tarde, talvez no início da tarde, e passaram a noite toda pescando. Jogavam a rede, jogava a rede, jogava de um lado, jogava de outro, jogava pela frente do barco, jogava na proa do barco e nada, as redes sempre voltavam vazias. E assim foi a peleja a noite toda, durante toda a noite. O sofrimento, a angústia, o choro, tristeza, lamentos durante toda a noite. Lá no mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia, só que Tiberíades ficava do outro lado de Cafarnaum, e aquela região ali, ela vivia de pesca, e era comum os pescadores passarem a noite pescando, e pela manhã os mercadores ficavam na praia esperando que eles trouxessem os peixes para comprar. Então Jesus estava ali, entre os mercadores havia um especial, Jesus Cristo. E eles já cansados de lançarem as redes e não pegarem nada, eles resolveram parar, porque o sol já raiava. Mas junto com o sol, ali estava na praia o sol da justiça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos, enquanto eles estão ali lavando a rede, nós vamos voltar lá em Lucas 5, lá no início. Nós vamos ver alguns parâmetros e vamos entender algumas semelhanças ou diferenças que há entre aquela primeira pesca e a segunda pesca. Na primeira pesca, Jesus estava passando na praia, até aí tudo igual, e ele viu uns homens, entre eles Simão Pedro, lavando as redes, porque eles haviam pescado a noite toda e não havia pegado nada. Aí Jesus entrou no barco, ele não ficou na praia, ele entrou no barco, pediu para que se retirasse um pouco da praia, e ali ele ensinou a multidão que estava ao redor. Ou seja, ele estava no barco, e depois que ele ensinou, ele pediu para que se retirasse e voltasse para alto mar, e lá lançasse as redes novamente. Até ali ninguém conhecia Jesus, até ali era tudo novidade. O ministério de nosso Senhor Jesus Cristo ainda não havia começado, ele havia saído do batismo, ele havia saído do deserto e estava procurando os seus primeiros discípulos. Até ali era o início. E eles lançaram as redes dentro da água, lançaram em alto mar, ou seja, eles foram em águas profundas e ali lançaram as redes. Agora vamos entender alguns detalhezinhos aqui que fazem a grande diferença. A palavra de Deus diz que eles pegaram bastante peixe a ponto de as redes
se rebentarem, que as redes se romperem. Imagine a quantidade de peixe. As redes chegaram a se romper pela grande quantidade de peixe. Ou seja, todos os peixes que eles pescaram subiram, foram arrastados para o barco? Não, porque se as redes se romperam, alguns peixes se perderam, alguns peixes escaparam. Ou seja, eles não trouxeram para o barco todos os peixes que eles pescaram. Uma boa parte se perdeu, as redes se romperam. E eles arrastando, Simão Pedro fez sinal para o outro barco que estava na beira da praia para que eles viessem e ajudassem. Vieram os outros barcos, arrastaram as redes e encheram os 2 barcos de peixe. Até aí tudo bem, que maravilha, que fartura, estamos feitos, pescadores profissionais felizes da vida, porque temos 2 barcas cheias de peixe. Aí Jesus chega para ele, depois que os barcos estão na praia, agora larga tudo e me segue. Deixa os peixes, deixa os barcos, deixa tudo e me segue, e eu farei de vocês pescadores de homens. Agora vocês não vão mais pegar peixe, agora vocês vão pescar almas, agora vocês vão trabalhar para o reino de Deus. E assim Jesus disse para cada um: eu quero que você seja pescador de homens, eu quero que você seja pescador de almas. Você não nasceu para pegar peixe, você nasceu para pegar almas, você nasceu para ganhar almas para o reino de Deus. Só para que nós vamos recapitular. Jesus estava na praia, Jesus entrou no barco, mandou que voltasse para alto mar. Lá, quando lançaram as redes encheram de peixe, puxaram as redes e eram tantos peixes que as redes se rompiam, as redes se rasgaram. Vamos ver como está a situação de Pedro lá em João 21 agora. Aqui Jesus está na praia. Jesus encontra eles, o barco onde estão, a uma distância de 100 poucos, 200 poucos, aproximadamente 100 metros da praia, ou seja, em local raso. E de lá, Jesus grita: pegaram alguma coisa ou teve algo para comer? Já era manhã, uma noite de sofrimento, uma noite de angústia, uma noite de choro, e de manhã Jesus está na praia. E de lá, a 100 metros, um deles responde: não pegamos nada. Aí Jesus grita: lança a rede à direita do barco. Veja bem, eles estavam a 100 metros da praia, ali era raso, e quem pesca que sabe que é muito difícil você pegar peixe grande em lugar raso. O normal é você pegar peixe grande em local profundo, não é verdade? E eles lançaram as redes. Eles lançaram. Ali, enquanto eles lançaram as redes, Jesus estava trabalhando. Enquanto Jesus estava trabalhando, peixes eram capturados. Porque Jesus ordenou que lançassem a rede em um determinado ponto. Veja que eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Eles foram por eles mesmos. Eles não convidaram Jesus a ir com eles. Eles não oraram. Eles não foram amparados por Jesus. Mas agora eles lançaram a rede amparado na palavra. Porque Jesus disse: lançai a rede. Agora eles estão amparados pela palavra. Tudo que você fizer para dar frutos, você precisa estar amparado na palavra de Jesus. Na primeira pesca, eles estavam em águas profundas, lançaram a rede, pegaram muitos peixes, a ponto de romper as redes, a ponto das redes se rasgarem. Agora aqui, em local raso, eles lançam as redes, e as redes enchem de peixe. E aqueles 7 homens começam a puxar as redes, e eles não conseguem, porque as redes estão cheias de peixe em local raso. Mas agora não são só peixes como aquela primeira, agora são grandes
raso. E 7 homens, Pedro e mais 6 discípulos, começam a arrastar e eles não conseguem, porque as redes estão pesadíssimas, as redes estão repletas de peixe. Agora você lembra que na primeira pesca a quantidade de peixe fez com que as redes rasgassem, rebentassem, rompessem. Agora a palavra diz que apesar de tanto peixe, as redes não se romperam, porque agora eles estão amparados por nosso Senhor Jesus Cristo, e as redes são novas, porque são as redes de nosso Senhor Jesus Cristo que é o Evangelho. O Evangelho não se rompe, não importa a quantidade de peixe, ele nunca vai se romper. Jesus Cristo está te dando novas redes, uma rede que não vai se romper, não importa as dificuldades, não importa o que faça, as redes não irão se romper, porque é Jesus que te deu as redes. Agora lembra, 7 homens tentam arrastar as redes e não conseguem. Isso é muito pesado. Imagina, eu não sei o tamanho desses peixes que são considerados grandes, mas era muito pesado, a ponto de 7 homens não conseguirem arrastar. Aí eu imagino que começou a passar na cabeça de Pedro um filme. O intervalo entre uma pesca e a outra foi de aproximadamente 3 anos e meio, lá no início. Começou a passar também na cabeça de João, que estava do lado de Pedro, um filme. Talvez João chegou para Pedro e disse: Pedro, você lembra, há 3 anos e pouco atrás, quando nós estávamos aqui nesse mesmo mar, e Jesus mandou que nós lançássemos as redes, e nós pegamos tanto peixe naquele dia? Aí Pedro voltou: eu não lembro. Pois é, Pedro, é ele que mandou. Até esse momento eles não haviam percebido que era Jesus que tinha dado a palavra, que era Jesus que tinha ordenado. É ele, é ele. Aí Pedro pega: será, João? É claro, é ele, só pode ser. Aí ele estava nu, ou seja, estava com roupas de pescadores, né? Roupas, digamos assim, talvez de bermuda, não sei. A palavra diz que estava nu, estava sem roupa. Aí ele depois se vestiu, mas isso quer dizer o quê? Quando nós estamos longe da presença de Deus, nós estamos como despidos. Mas quando nós sentimos que Jesus está conosco, que Jesus está por perto, nós procuramos nos cobrir, nós procuramos a nossa capa. E ele pega e se vestiu porque estava nu, e ele pulou na água, se atirou e continuou nadando em direção à praia, onde estava Jesus. Enquanto ele nadava, eu imagino que ele começou a lembrar: há algum tempo atrás eu caminhei sobre essas águas, amparado na palavra dele, e quando eu afoguei, eu comecei a afundar, e ele me estendeu a mão e me levantou. Há algum tempo atrás, nesse mesmo mar, havia uma tempestade forte, ele estava dormindo no barco, e nós nos incomodamos, e ele ordenou e o mar se acabou. Tudo aquilo foi passando, talvez, na cabeça de Pedro, como que uma grande recordação, e ele nadava em direção à praia. Aí de repente ele chega na praia, diante de Jesus. Aí ele olha, veja bem, quando ele olha, vê Jesus, umas brasas, ao lado do pão, em cima das brasas um peixe já assado. Ou seja, o que eles foram buscar, Jesus já tinha pronto. O que você procura às vezes em outros lugares, Jesus já tem pronto para te entregar. Não perca tempo procurando, lançando rede em qualquer lugar, torta direito. Jesus já tem o peixe pronto, já está preparado, já está assado, é só você saborear. Tudo que você precisa está nas mãos de Jesus. Detalhe: brasas, fogo, Espírito Santo, peixe, alma, pão, palavra. Ali estava na praia Jesus, o Espírito Santo em forma de brasas, a palavra de Jesus, que é Jesus mesmo, em forma de pão. Ele estava o peixe, que era as almas. Aí até chegar na praia, Pedro só tinha tido boas lembranças. Mas quando ele chega na praia e ele vê aquelas brasas,
ele entristece, porque ele lembra que foi diante de uma fogueira que ele negou Jesus. Mas aquela fogueira que ele negou naquela noite, que fazia muito frio, e os guardas acenderam uma fogueira e juntaram-se em redor. E dentro daquela fogueira, ele negou Jesus. Diante daquela fogueira, ele negou Jesus por 3 vezes. Na terceira vez, ouviu-se o canto do galo. Agora deixa eu te explicar. Nós aprendemos algo errado. A palavra de Deus é errada? Não, a palavra de Deus é verdadeira. Mas para que nós possamos entender, nós temos que entender muitas coisas, conhecer o costume do povo daquela época. Eu vou falar para você uma coisa: não tinha galo em Jerusalém, porque era proibido criar galo e galinha em Jerusalém. Então não tinha. Mas e como que houve o canto do galo? Deixa eu te falar. Israel naquela época estava sob o domínio do Império Romano. E Roma dividia a noite em 4 vigílias, em 3 vigílias. Jerusalém, Israel, dividia em 3. A primeira vigília, que começava às 9 horas por Roma, essa vigília de Roma, terminava à meia-noite. A segunda vigília era meia-noite e até às 10. À meia-noite tocava-se uma trombeta, que era a troca da guarda romana, ecoava sobre toda Jerusalém. O toque dessa corneta chamava-se primeiro canto do galo. 3 horas da manhã, trocava-se novamente a guarda, a segunda guarda, o segundo toque da trombeta, que era o segundo canto do galo, ou toque do galo, ou seja, o que soava era as trombetas. Nós que não sabemos disso, às vezes nós pensamos que é o canto do galo, mas Jesus sabia, todos eles sabiam, todo o povo de Israel, principalmente de Jerusalém, sabia que o toque daquela corneta tinha o nome de canto do galo. Mas isso aí é só um detalhe, porque na terceira vez que Pedro negou Jesus, tocou-se a trombeta, o canto do galo, e era por volta, era 3 horas da manhã. E ele lembrou, ele se arrependeu e começou a chorar. Porque ele chorou. A palavra de Deus diz que o choro significa, em alguns momentos, em alguns pontos, arrependimento. Ele se arrependeu, mas ele não teve como conversar com Jesus, ele não teve como pedir perdão a Jesus. E Jesus morreu e aquela dor continuou com Pedro. Agora ele está diante da fogueira na praia, das brasas do Espírito Santo. Agora não é mais uma fogueira do mundo. Às vezes nós procuramos aquecer o nosso frio nas coisas do mundo, procuramos prazeres, procuramos nos divertir nas coisas do mundo, mas as coisas de Deus são as que realmente nos transformam, são as que realmente nos aquecem. Aí Jesus fala para Pedro: buscai algo para comer, algo que vocês pegaram. Ele volta e agora veja bem, o Espírito Santo ainda não veio sobre Pedro, ele só sentiu o calor do Espírito Santo. Lembra que 7 homens tentavam arrastar as redes para dentro do barco e não conseguiram. Agora, só com o calor do Espírito Santo, Pedro foi lá e sozinho arrastou as redes para a praia. Sozinho. Quando você está na presença de Deus, a sua força é incompreensível aos olhos humanos. Quando você está na presença de Deus, a sua força não tem como explicar. Você quer ser forte? Permaneça na presença de Deus. Você quer ter força para romper qualquer obstáculo, para arrasar qualquer coisa? Permaneça na presença de Deus. Ele arrastou sozinho e chegou. Aí Jesus disse, depois os outros discípulos vieram também. Jesus disse: vamos jantar. Mas pera lá, a palavra de Deus diz que era de manhã. Como que Jesus chega? Vamos jantar. Lembra que eles passaram a noite toda. Há quanto tempo eles estavam sem se alimentar da palavra? E passaram a
noite toda pescando. Jesus sabia que eles estavam famintos, não da fome material, mas da palavra de Deus. Aqui está o peixe, aqui está a palavra que é o pão. Se alimentem à vontade. Vamos jantar. Já é tarde, significava que para eles já era tarde. Não a tarde na hora do dia, mas a tarde. Porque quando você está na presença de Deus, qualquer momento pode ser tarde. Ou seja, em qualquer momento você precisa jantar a palavra de Deus, se alimentar, fortificar com a palavra de Deus. Mas ainda faltava algo. Ainda faltava algo para ser feito. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Quando Jesus estava sendo crucificado, aquela dor ainda martirizava Pedro. Ele estava agora diante de Jesus. Poxa, ele morreu sem eu ter como pedir perdão. Eu neguei ele 3 vezes e agora ele está diante de mim e não me cobrou nada, não me pediu nenhuma explicação. Mas ele precisava ser tratado, assim como muitas vezes nós também precisamos ser tratados. E como nós lemos lá no versículo 15, Jesus chegou para Pedro e disse, primeira vez: tu me amas? Ele disse: tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está querendo dizer? Você largou as minhas ovelhas, você abandonou as minhas ovelhas e veio pescar novamente. Eu não te chamei para pescar, eu te chamei para cuidar das minhas ovelhas. Eu não te chamei para você ficar em mar, em alto mar, eu te chamei para você cuidar das minhas ovelhas. Pergunta a segunda vez: tu me amas? Responde: tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Porque você abandonou minhas ovelhas? Porque você fez isso? Jesus não estava preocupado com ele ter negado, ele estava preocupado era com as ovelhas. Ele sabia se virar sozinho, tanto é que ele morreu e ressuscitou. Mas Pedro abandonou as ovelhas de Jesus. E diante, junto com Pedro, 6 discípulos estavam desviando do caminho. E ele pergunta pela terceira vez: tu me amas? Aí é que foi, digamos assim, cair a ficha, que Pedro percebeu que estava sendo tratado. Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, e sabe que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Vamos ler o versículo 18, para nós possamos compreender melhor. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos para que outros te amarrarão e levará para onde não queiras ir. Jesus disse isso, aqui no versículo 19 diz, mostrando de que tipo de morte que Pedro deveria morrer. Agora deixa eu te falar, qual é a morte que você deve morrer, não importa como, desde que seja na presença de Jesus. Você pode ser assassinado, você pode morrer de acidente, pode morrer de morte natural, não importa. O importante é Jesus estar contigo no momento da sua morte. O importante é você estar diante de Jesus. Mas Pedro, já tratado, ele ainda é humano, assim como nós também. Temos o hábito de preocupar com coisas que não é do nosso feitio. Pedro viu João, o discípulo que Jesus amava, e perguntou: e esse aí? Ou seja, já havia sido tratado. O negócio era ele e Jesus, ele queria saber de João. E esse aí, o que vai ser dele? Aí Jesus fala: se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, isso é problema meu, entre eu e ele. Ou seja, você é que tem que tratar com Jesus as suas dores.
Sim, você pode orar pelas outras pessoas, sim, mas você é que precisa ser tratado. Agora, só para nós encerrarmos, eu falei que as redes não se romperam, mas havia grandes peixes. E eu não falei quantos peixes, mas a palavra de Deus diz que eram 153 grandes peixes. Para nós, isso aí é simplesmente uma quantidade. Mas em hebraico, diferente do português, em hebraico não há números. Os números são representados por letras. O número 1, por exemplo, tem uma letra que significa algo, e assim por diante. E só a título de curiosidade, em hebraico, você lê assim, desse lado. Aqui está. Eu não vou falar, porque eu não dou conta de falar o nome dessas letras. Mas você lê assim. Ani Yel. Eu sou Deus. Se você pegar todas essas letras e somar, vai dar 153 quantidade de peixe. Ou seja, 153 é a declaração de Jesus dizendo: eu sou Deus, eu estou vivo e eu estou entre vocês. Fica de pé, igreja.